a Igreja de Sementes, ela não vive de costumes. Nós vivemos de relacionamento. Nós não temos um costume para adorar a Deus. Nós nos relacionamos com Ele, nós não temos um costume para adorar o Espírito Santo, nós nos relacionamos com o Espírito Santo, nos relacionamos com Cristo. Então nós, da Igreja de Sementes, nós temos o nosso modelo de culto e nós procuramos seguir o modelo de culto conforme aquilo que planejamos, que projetamos, que definimos. Agora, o Espírito Santo é livre para fazer aquilo que ele deseja. E você é livre para adorar a Deus. Nós não temos, agora é o momento de ir à frente e se prostrar. Não existe isso. O momento é o momento em que Deus fala com você. O momento é o momento em que o Espírito Santo toca o seu coração. Não, agora não dá. Agora não é o momento da gente louvar. Não, todo momento é o momento de louvar. Todo momento é o momento de adorar a Deus, buscá-lo, entregar o seu coração. Então você é livre dentro da casa do Senhor. Obviamente, tudo dentro daquilo que é decência e ordem, né? Mas nós temos liberdade para adorar a Deus em nome de Jesus Cristo. E hoje, eu vou procurar ser bem sucinto, eu sempre prometo isso. E eu não consigo nunca ministrar 20 minutos. Sempre passa um pouquinho, eu estou tentando me corrigir, mas já estou melhorando. 2021, 2020, 2022 era... Não, hoje eu não vou demorar 55 minutos de pregação, 1h10. Agora, em nome de Jesus, eu já consegui fazer entre 20 a 35, 40 minutos aí no máximo. Hoje eu quero ser sucinto, até porque nós temos a ceia do Senhor para ministrar nessa noite. Você pode abrir a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas. No 2º livro de Crônicas, capítulo 12, versículo 1 em diante. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aqui está registrando, segundo o livro de Crônicas, neste capítulo, está registrando o início de uma Israel dividida. Ele está falando, relatando o início de um momento, de um período em que Israel se divide, logo depois do reinado de Salomão, entra os seus filhos no trono, e ali há um racha em Israel, onde divide Israel do norte e Judá, que é considerado Israel do sul. Então, o panorama político, espiritual que está vivendo Israel neste momento é esse. Um Israel dividida, norte e sul. Israel e Judá. Daqui para diante não se fala apenas Israel, se fala Israel e Judá. É por isso que nós vemos ali os cativeiros. Não se fala muito no cativeiro assírio, se fala muito mais no cativeiro babilônico, que se teve em Judá, mas o cativeiro assírio aconteceu alguns anos antes, que é Israel do Norte, que eles se desviaram da presença de Deus. Mas enfim, vamos para a leitura da palavra. Diz assim: e sucedeu quando Roboão havia estabelecido o seu reino, e havendo fortalecido que ele abandonou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. E sucedeu que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque eles haviam transgredido contra o Senhor, com 1.200 carruagens, 60.000 cavaleiros, e era inumerável o povo que saiu com ele do Egito, os líbios, os suquitas e os etíopes. E ele tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio até Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, até Roboão e até os príncipes de Judá, que estavam reunidos em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: assim diz o Senhor, vós que abandonastes, e portanto vós me abandonastes, e portanto eu também vos deixei na mão de Sisaque. Diante disso, os príncipes de Israel e o rei se humilharam e disseram: o Senhor é justo. E quando o Senhor viu que eles se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: eles se humilharam, portanto, não os destruirei, mas concederei a eles algum socorro.
e a minha ira não se derramará sobre Jerusalém pela mão de Sisaque. Todavia, eles serão os seus servos, para que possam conhecer a diferença que há entre servir-me, a mim, e o servir os reinos da terra. Amém? Até aqui, queridos, em nome de Jesus. Então nós estamos vivendo aqui um momento em que o rei do Egito parte contra Jerusalém. Nós estamos vivendo aqui um momento em que ele parte com 1.200 carruagens. Para quem não sabe, aquelas carruagens, você lembra aqueles filmes romanos? Que aqueles cavalos eram normalmente 2 cavalos que puxavam uma carruagem que era praticamente um escudo, e ia 2 cavaleiros ali. E mais um monte de cavaleiros em cavalos solos e mais um monte de pessoas a pé partiu, dominaram todas as cidades fortificadas de Judá e estavam partindo para Jerusalém. Até que Deus fala ao seu profeta, vai lá e diz ao rei Roboão, que se desviou dos meus caminhos, praticou o que era mal aos meus olhos, não me buscou, não orou, não entregou, naquele tempo havia os sacrifícios no templo, não entregou os seus sacrifícios, não fez a adoração necessária, não me questionava acerca da vida, das suas decisões, de tudo aquilo que era necessário, tudo aquilo que eu determinei que fizesse, simplesmente esqueceu de mim. Então eu vou entregar ele nas mãos do rei do Egito. Aí ele cai em si e fala, não, o Senhor é justo, de fato ele é justo, e a Bíblia diz que ele se arrepende. E aqui fala sobre humilhação, ele se arrepende do seu erro e se humilha diante de Deus e fala, Senhor, eu errei, eu pequei. A Bíblia não relata esta oração que ele fez, só fala que ele e todos os seus príncipes se humilharam. Então nós temos licença poética para imaginar que eles oraram a Deus e falaram, Senhor, nos perdoa, nós erramos, nós vamos mudar, seremos outras pessoas. Porém, uma vez que nós cometemos os nossos erros, Deus ele perdoa os nossos pecados completamente. Mas as consequências disso, nós precisamos lidar com elas. Nós temos que lidar com as consequências dos nossos erros e por isso, muitas vezes, nós mesmo depois de arrependidos, mesmo depois de uma vida nova, nós levamos uma carga nas nossas vidas. Um arrependimento profundo depois de nos desviarmos, de nos afastarmos do Senhor, muitas vezes nos prejudica por muito tempo, porque principalmente nós não nos achamos mais dignos da presença de Deus. Mas eu tenho algo para falar. Ninguém é digno da presença de Deus. Nem mesmo um homem ou a mulher mais santa que pisou essa terra, aquele o mais justo que pisou essa terra, tirando o nosso Senhor Jesus Cristo, não é ainda assim digno da presença de Deus. Tudo que nós temos por parte de Deus é porque Ele nos ama e é por meio da sua graça que justifica de fato os nossos erros e permite que nós entremos na presença de Deus. Porém, Deus resolve então aqui dar uma lição a Roboão. Ele fala, eu não permitirei que ele te mate, mas eu vou permitir que vocês sejam servos deles. Para vocês verem a diferença entre aqueles que servem a mim, o Senhor, e aqueles que servem os reis da terra. E aqui nós podemos trazer para o nosso cotidiano, a gente sempre gosta de fazer isso, depois desse panorama geral, e falar acerca de quem serve a Deus, como nós buscamos servi-lo, e quem está, mesmo pensando que está servindo Deus, servindo as coisas deste mundo. Fazendo a vontade deste mundo, fazendo a vontade da carne, fazendo aquilo que o Senhor não aprova, quem serve aos seus ídolos, porque por mais que nós talvez não tenhamos ídolos de estátuas ou de santos, nós temos muitas vezes os nossos ídolos, que é o nosso emprego, que é a nossa carreira, que é às vezes o nosso chamado, que é às vezes a nossa esposa, os nossos filhos, nosso marido, o nosso carrão novo. Nós temos às vezes os nossos ídolos, que é a casa confortável em que nós vivemos, e eu já conheci pessoas que não davam carona para não baterem a porta do carro. Eu já conheci pessoas que se chovesse não tiravam o carro para a rua. Eu conheci pessoas que amavam mais o seu jardim do que a própria esposa,
Conheci pessoas que amavam mais os seus filhos do que o seu marido. Já conheci todo tipo de pessoas que tinham os seus ídolos na terra, embora servissem ao Senhor ou pensassem que servissem ao Senhor. Porque às vezes nós achamos que o servimos, assim como Roboão, que era o rei de Judá. Judá, há uma promessa sobre Judá. Jesus é descendente de Judá. Jesus é descendente de Judá. Então havia e há uma promessa sobre este povo. E naquela época o Messias não havia vindo e Deus havia prometido que ele viria da raiz de Davi. E aqui Roboão, neto de Davi, filho de Salomão. Então nós vemos aqui um homem que desvia-se da presença de Deus. Faz o que não agrada ao Senhor. E a Bíblia diz aqui então que Deus começa a mostrar o peso que há de servir a Deus. E se nós seguirmos lendo, diz aqui: assim, Sisaque, o rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou consigo os tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa do rei, tomou tudo. E ele também levou embora os escudos de ouro que Salomão havia feito. Dentro, na entrada do templo, haviam escudos de ouro por toda parte, feitos por Salomão. A Bíblia diz que foram levados para o Egito. Que o rei do Egito, além de ter entrado e feito aquele povo servos, tomou todas as riquezas que eles tinham. Tomou todos os tesouros da casa do Senhor, todos os tesouros da casa do rei, e também até mesmo os escudos de ouro que estavam chumbados nas paredes do templo, foi levado embora porque aquele homem desvia-se da presença e deixa de buscar a Deus. E eu gostaria que ficasse nessa noite uma reflexão para nós do que nós estamos perdendo, quais tesouros nós estamos perdendo por não ser obedientes a Deus. O que nós estamos perdendo das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família. Talvez um bom emprego nós perdemos. Até aqui, coisas materiais. Talvez nós perdemos por não estar lavados, remidos, guardados, protegidos por Deus. Talvez nós perdemos algumas coisas que amamos. Mas e quando perdemos os nossos filhos? E quando perdemos a paz dentro do nosso lar? E quando nós perdemos uma vida inteira de busca? E quando nós perdemos tudo o que temos, o relacionamento com Deus, que é o mais importante, por causa de alguns momentos afastados da sua presença? Por causa de coisas escondidas, pecados que não confessamos ainda? Por causa de coisas que nós vivemos ignorando completamente aquilo que o Senhor deseja que sejamos ou que façamos? Algumas vezes fazendo a obra de Deus relaxadamente. Estamos nos levantando como uma igreja fortificada. Estamos levantando obreiros, obreiras aqui nesse lugar. Nós temos uma juventude quebrantada, uma juventude que logo se levantará para fazer a vontade, a obra do Pai. Mas se nós não deixarmos a nossa vida, se nós não abandonarmos aquilo que nós mais amamos, e de fato empenhar o nosso amor naquilo que é verdadeiro, que é real e que transforma a nossa história, que modifica o nosso andar, o nosso caminhar, talvez nós venhamos a passar por uma prova para entender a diferença que há entre servirmos a Deus, termos paz, amor, graça, misericórdia. Amados, a palavra de Deus fala que no mundo nós teremos aflições. Agora, viver as aflições dessa terra, servindo a um Deus maravilhoso, é diferente do que sem Ele. Se às vezes enfrentamos algumas lutas e dificuldades na presença de Deus, imagine enfrentá-las sem a presença de Deus. À mercê daquilo que o inimigo deseja fazer na sua vida. À mercê do toque dele, de destruição. Porque ele veio senão para roubar, matar e destruir. Sabe, queridos, que às vezes nós saímos com o nosso carro e fura um pneu. Já aconteceu diversas vezes comigo. Ah, olha aí. E aí a gente costuma reagir, né? Olha só. Ah, é um chifre do capeta ali para furar o meu pneu. Cara, ele não quer só furar o teu pneu, ele quer te matar num acidente.
Olha só, ele está fazendo com que eu e minha mulher briguem. Ele não quer só que vocês briguem, ele quer matar vocês, ele quer separar vocês, ele quer destruir a vida de vocês. Esse é o desejo do coração dele. Separar filhos e mães, filhas e mães, pais. Ele quer destruir os seus relacionamentos de amizade. É isso o desejo dele. Não é simplesmente trazer uma tormenta para a sua vida. Olha só como está difícil. Olha que dificuldade financeira. Não, ele não quer trazer dificuldade financeira. Ele quer que você morra de fome. E ele talvez não o faz porque você serve a um Deus maravilhoso que não permite tal coisa. Agora, Deus pode, talvez, dependendo da nossa teimosia, olhar para nós e dizer assim, agora vocês vão enfrentar um pouquinho mais para ver como é diferente servir a mim e servir a outras pessoas aí. Porque quantas pessoas que eu vejo servindo o inimigo, e você sabe do que eu estou falando, que tem tudo para ser feliz, mas vive envolto a uma destruição pessoal, emocional e familiar, em depressão, muitos empresários tirando sua própria vida. Muitos empresários tirando a própria vida. Conheci um rapaz na minha infância, que ele foi muito bem sucedido na sua vida. Não conhecia o Senhor Jesus. Não conhecia. Alguns anos atrás ele tirou a sua vida no box da sua casa. Foi um golpe muito forte entre eu e os meus amigos de infância saber dessa notícia. Tira a sua vida no box do banheiro, com a sua cueca pendurada na tramelinha da janelinha do banheiro. Enforcado. Sem paz. Tinha tudo. Um advogado, formado, atuante, com todos os bens que você pode imaginar. Mas não tinha paz. É isso que o inimigo deseja fazer. Ele quer entrar na sua cidade, onde você mora, quer entrar na sua vida, na sua casa e roubar as suas riquezas. Eu não estou falando aqui de bens materiais, porque existem riquezas que são muito maiores do que essas. Que é o amor fraternal, a família. Ele quer entrar, ele quer destruir. Se possível for, ele quer roubar os seus filhos. Se possível for, ele quer destruir a sua casa. Mas existe uma diferença com aqueles que não se curvaram aos reis dessa terra, aos deuses dessa terra. Não se curvaram àquilo que talvez a sua carne clama, a sua alma pede. Não, antes buscaram aquilo que é do Espírito, que é a presença de Deus, que é o amor, que é o se entregar a Ele. E viver isso cotidianamente. Sabe, queridos, que o avivamento espiritual, ele não é um movimento. Não é um simples momento que nós vivemos, que nós passamos. Um avivamento espiritual, ele é um estilo de vida. Onde você decide viver isso. Onde você decide ser uma pessoa avivada, um cristão fervoroso. Você decide isso. É uma decisão que você precisa tomar, você consigo mesmo. E dizer, Senhor, eu vou ser uma pessoa avivada. E aí você começa a tomar medidas para isso. Oração, alguns jejuns, leitura da palavra, se possível, preferível, diariamente, se alimentando daquilo que é da parte do nosso Pai. Para que nós possamos, então, não apenas com a nossa boca, mas com o nosso estilo de vida, definir a quem nós servimos. E é uma pergunta que nós temos que nos fazer. A quem nós estamos servindo? Se você fechar os seus olhos e interiorar a sua vida, o seu cotidiano, o seu dia de hoje, se você pensar no dia de hoje, a quem eu servi? A Deus? A mim mesmo? Aos reis da terra? Entenda, pelos prazeres carnais? A quem eu servi hoje? A quem eu servi ontem? A quem eu servi esta semana? A quem eu tenho servido todos os dias?
menos domingo que eu vou para a igreja. Quem tem servido? O que tenho feito? Isso vai definir a tua história. Isso vai definir a história da sua família. Isso vai definir quem você é, quem os seus filhos serão. Estas coisas definirão o rumo da sua história e do seu legado nessa terra. Aquilo que você e ninguém mais decide por vocês. Ninguém mais decide. Se eu pudesse decidir por você, amados, se nós pudéssemos decidir pelos nossos filhos, se nós pudéssemos decidir pelos adolescentes, pela juventude, da igreja, pelo grupo de mulheres, pelo grupo de homens, mas nós não podemos. Quem decide isso é você quando você passa daquela porta para fora. Você decide quem você será e a quem você servirá. Qual o estilo de vida que você levará? Que tipo de decisões você tomará? Ou você tem tomado? Que tipo de decisões? Pendido para qual lado? A palavra de Deus, ela é muito clara quando ela fala que existe dentro de nós, uma guerra, uma luta. E o apóstolo Paulo fala que a carne contenda contra o espírito dia e noite. Dia e noite. E aí a nossa alma, que são as nossas emoções, aquilo que nós desejamos fazer, fica assim: espírito, domingo, segunda-feira, carne. E aí nós ficamos perdidos. Só que vai chegará um dia em que nós teremos que prestar estas contas. Chegará o dia que nós temos que prestar estas contas. O apóstolo Paulo, quando ele fala nesse dia, ele diz assim: ai de mim. Eu estou falando do apóstolo Paulo, o escritor de 13 livros da Bíblia, talvez 14, porque o livro de Hebreus ninguém sabe quem escreveu. Eu acredito, pelo tamanho da revelação e pela forma de escrita, eu acredito com muita força que tenha sido o apóstolo Paulo, embora não tenha ele ali declarado que escreveu esse livro. Mas pelo menos 13 livros da Bíblia esse cara escreveu, o apóstolo Paulo. Pelo menos 54 igrejas em toda a Ásia ele levantou. Esse cara evangelizou toda a Ásia. Viagens missionárias. Operou milagres de ressurreição, curas. Esse cara foi ao terceiro céu, arrebatado em espírito. Ele fala que não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, mas viu coisas inefáveis ao homem falar. Coisas que o homem não é digno de pronunciar. Ele disse que viu e não poderia contar a ninguém. Então é sobre esse cara que eu estou falando. E ele chega numa das suas cartas e diz assim: eu tenho medo de me envergonhar naquele dia. Quando eu olho para a minha vida diante do apóstolo Paulo, eu digo: meu Deus, se ele tinha medo de se envergonhar, o que resta de mim? O que sobra para mim? O que sobra para mim nisso tudo? Um cara que alguns conflitos e algumas batalhas até sai perdendo depois. O apóstolo Paulo falava: olha, eu queria se pudesse esmurrar o meu próprio corpo, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero eu sempre acabo fazendo. Se esse cara tinha esse nível de luta, nós também teremos. Nós também teremos. Todo adolescente, todo jovem, todo pai, toda mãe tem esse nível de luta. Vou fazer a coisa certa, mas às vezes não consigo. Não consigo. Mas quando nós servimos a um Deus e não a nós mesmos, nós logo entendemos. Nós logo entendemos e buscamos socorro aos pés da cruz do Senhor. Aos pés da cruz do Senhor. Porque aqui ele fala: olha, eu vi o arrependimento deles e eu não vou permitir que eles sejam destruídos. Será que hoje, nessa noite, Deus está vendo nosso arrependimento? Será que nessa noite, hoje, nós estamos de fato entendendo quem somos ou quem precisamos ser? Será que nós estamos fazendo o que devemos? Será que estamos vivendo da forma que deveríamos? Sabe, queridos, que tudo depende de uma decisão.
Vira e mexe é uma decisão que nós temos que tomar. Vira e mexe é uma decisão que nós temos que tomar. Nós vemos, eu quero encerrar por aqui, nós vemos o Senhor Jesus Cristo, quando ele vai ao deserto ser tentado, ele jejua 40 dias, ele jejua 40 noites. E a Bíblia diz que no final teve fome e foi tentado. E nós vemos que Satanás chega para ele e fala assim: ei, se tu és o Filho de Deus, mande essas pedras se transformarem em pão. Nós sabemos que ele usa a palavra de Deus para repreender Satanás. Ele fala, não é só de pão que viverá o homem. Está escrito lá. Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas na verdade, sabe o que ele falou para Satanás? Não. A decisão que ele tomou foi não. Ordene que essas pedras virem pães. Não. Às vezes ele vai falar para você, ei, pega essa bebida aqui. Não. A nossa vida toda é decisões. São pequenas decisões que nós tomamos no nosso dia que nos fazem ser santos ou não. Ah, vamos dar uma... Não. Não. São pequenas decisões. Você pode até fazer como Jesus, não. Não, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Mas no fundo, o que nós temos que fazer é dizer não. Para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nas nossas vidas. Amém? Eu quero orar com você em nome de Jesus. Se você puder, se coloque de pé. Você que está na sua casa, em nome de Jesus, aprenda a dizer não.